O programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais, numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde também a você, minha querida telespectadora e telespectadora aqui da elitv.com.br. É com muita alegria e com muitas saudades que estou retornando hoje no nosso primeiro podcast, hoje, dia 15 de janeiro de 2025. E janeiro correndo muito rápido, e é com muita alegria que estamos aqui bem pertinho de você. Eu acho que vocês também devem estar com saudades dos nossos bate-papos, porque eu estou com muitas saudades de todos vocês. E desde já quero agradecer a você e a sua audiência, você que já está aí aguardando nossos momentos, nosso bate-papo, aquele bate-papo gostoso que nós passamos o ano todo. E desde já eu quero desejar a você, a cada um feliz, um próspero ano, que seja abençoado e que possamos estar aqui conversando juntinhos por muitos e muitos meses e aprendendo muito com as nossas entrevistas. Eu agradeço a você. Nós estamos diretamente aqui do estúdio da Rede Elite em São Paulo, numa tarde muito gostosa, ensolarada, e eu quero agradecer a você de todas as cidades aqui de São Paulo que já estão ligadinhos aqui com a sua audiência, e agradecer também a você de todos os estados e das afiliadas aqui da Rede Elite de Comunicações, aí da Rádio Paineira do Rio Grande do Norte, a Master FM do Rio de Janeiro e a Rádio Marconi do Rio Grande do Sul. Recebam o nosso carinho, nosso abraço, e da Rádio Elite, minha Rádio FM. Liguem aqui, perguntem através do nosso celular 11 99439 6897, e nós estamos através da elitv.com.br. Assista o nosso podcast, mande a sua pergunta, porque hoje o tema é um tema muito importante e muito polêmico também. Por quê? Porque nós já entramos janeiro aí com novidades aqui no Brasil. E falar nisso, eu quero mandar um grande abraço a todos os brasileiros que estão aí distante das nossas fronteiras. Você que está em Portugal, a Itália, a Espanha, receba o nosso carinho, vocês que nos acompanham sempre, e um feliz ano novo a todos. Convidam a participarem aqui dos nossos momentos, que são muito especiais e são momentos que passam muito rápido, viu? E é por isso que nós vamos apresentar aqui o nosso tema. Bem, com a tecnologia que vem se desenvolvendo muito rapidamente, nós passamos aí a usar o Pix, nós passamos a usar os bancos digitais, e o que aconteceu? Nós fomos surpreendidos com uma instrução normativa que já existia, obrigando as instituições financeiras a informar as transações do Pix e também de outras plataformas dos contribuintes. E aí tornou-se assim uma falta de compreensão muito grande. O que é isso? Então os Pix vão ser taxados, como isso vai acontecer? Já está acontecendo. E para nós ficarmos atualizados e compreendermos e também não sermos assim, estarmos afastados, inclusive das informações, está aqui o nosso primeiro convidado do ano, um advogado renomadíssimo, um amigo, doutor
Marcos José Severino, advogado tributarista. Doutor, muito agradecida pela sua presença. Agradeço, é uma obrigado. honra recebê-lo, viu? É um prazer estar aqui. Fique à vontade de cumprimentar. Olá, boa tarde. Como vão todos? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Eu desejo a todos um feliz ano novo, né? Espero contribuir aqui para esclarecer algumas informações importantíssimas, pois desde o começo de janeiro estamos sendo aí metralhados com muitas informações referente a esse tema, tá? Estarei à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigada, doutor. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero parabenizar hoje todos os compositores, porque hoje, dia 15 de janeiro, é o Dia Mundial dos Compositores. Parabéns a vocês todos. Felicidades. Hoje é um dia muito importante, porque desde 1945 nós temos apreciado e foi reconhecida a importância dos compositores. Um grande abraço a todos. E fique aqui conosco, não saia daí, daqui a pouquinho retornamos. Um grande abraço, até logo mais. Na hora de saborear aquela pizza deliciosa, faça seu pedido na Pizzaria São Judas. Pizzas preparadas com ingredientes de primeiríssima qualidade e aquela massa super crocante de dar água na boca. E atenção para nossa promoção. Dizendo que você ouviu na Rádio Elite, você compra 20 esfirras por apenas R$19,99 de terça a quinta e pague na pizza somente R$24,99. Aproveite, peça seu cardápio. São vários sabores à sua escolha. Faça seu pedido pelo WhatsApp 994320945. Se ligue 994320945. Pizzaria São Judas, a melhor pizza da Zona Norte. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. De volta aqui, você que está chegando agora aqui na Rede Elite de Comunicações, receba nosso carinho, muito obrigada. Vamos passar uma tarde muito agradável hoje com um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a nova, não é nova, né? A instrução normativa e as novas normas aqui da Receita Federal. Com quem? Com um grande advogado que está aqui, doutor Marcos José Severino, advogado tributarista, que vai fazer com que nós venhamos a compreender toda essa movimentação, como será feita, e também não nos preocuparmos muito com tantas coisas que estão falando e nós nem compreendemos. Doutor, mais uma vez eu agradeço a sua participação, agradeço e desejo a todos uma ótima tarde. Doutor, quais são essas novas normas que já existiam, conforme o senhor me explicou, e quais as mudanças tão grandes aí que nós teremos na Receita Federal? Vamos lá. Como eu estava te dizendo um pouquinho antes da gente entrar no ar, Sim. Eu falei para alguns clientes recentemente que é uma notícia nova com informação antiga, tá? Sim, eu vou resumir que eu dessa forma, desconhecia, né? viu, doutor? Mas assim, a gente, como nós estamos inseridos nessa parte tributária há muitos anos, né? Isso não é nenhuma novidade, Sônia, tá? Para a gente poder começar a explicar mais detalhado, eu vou te pedir permissão para voltar um pouquinho no tempo. Sim. Porque para que todos tenham um contexto mais abrangente dessa situação, ok? Certo. Em 2007, a Receita Federal já criou essa obrigação. Óbvio que em 2007 nós não tínhamos PIX, Sim. nós não tínhamos a quantidade de bancos digitais que temos hoje, tá? Verdade. Então, lá em 2007, a instrução normativa publicada pela Receita Federal estabeleceu que a instituição financeira seria obrigada a declarar as informações financeiras, né, de todos nós contribuintes.
Isso lá em 2007. Em 2007. Exatamente, tá? E como é normal a evolução tecnológica, então a Receita Federal tem inúmeras ferramentas para poder controlar isso, fiscalizar. Certo. Por 2 motivos. Para utilizar a tecnologia que está disponível. Segundo, porque a Receita Federal não tem contingente de pessoas, ou seja, auditores fiscais, para fiscalizar todos os contribuintes. É Sim, fato. Então a sim, Receita sim. Federal juntou uma coisa com a outra para poder ter as informações mais rápidas, tá? Isso em 2007. Bom, 2015 vem um aprimoramento dessa obrigação. 2015. Tá? Especificadamente é a Instrução Normativa 1571 de 2015. O que diz essa Instrução Normativa? Tá? Ela vem complementar a Instrução Normativa de 2007 Sim. e ali ela estabelece critérios para que as instituições financeiras preste as informações financeiras de nós contribuintes, através de uma ferramenta, de uma declaração chamada e-financeira. E financeira, essa declaração é enviada para a Receita Isso. através dos bancos. Isso, os Através bancos são do obrigados, banco, são exatamente. obrigados a informar. Exatamente. Então o banco tem a movimentação, entretanto, só abrir Sim. um parênteses, quando o banco transmite a informação, isso tem que ficar bem claro, para a Receita Federal, Sim. ele não transmite a movimentação, ou seja, a transferência que eu fiz para você e você fez para o terceiro, Sim. essa informação não vai para a Receita porque seria quebra de sigilo fiscal. Então isso não acontece, tá? E também quebra de sigilo bancário, tá? Sim. Então isso não acontece e está bem claro nas próprias normativas da Receita Federal. Entretanto, o banco vai pegar o saldo inicial e o saldo final daquele período e transmite a informação para a Receita Federal. Então isso, como eu te disse, desde sempre, no mínimo de 2007 para cá, ok? 2015 aprimorou através da tecnologia, a evolução que é natural, né? E ficou mais fácil para que a Receita Federal possa equilibrar esse jogo, vamos dizer assim, tá? E já digo a todos aqui que eu não sou um defensor da Receita Federal, ao contrário, né? Eu atuo do outro lado, né? Que é justamente contra a Receita Federal pelos abusos que acaba se cometendo, tá? Bom, enfim, nesse momento, com a criação dessa obrigação pelos bancos... Isso já em 2017, já houve 2015. 2015, houve toda essa modificação. Exatamente. Mas também nós não tínhamos essa tecnologia tão Pix, imensa não que tinha. surgiu. Não tinha o Pix, né? Sim. É o próximo detalhe que eu vou entrar. E também não tinha, Sônia, essa quantidade enorme de bancos digitais que temos hoje. Porque ficou muito mais fácil. E nós tínhamos até então aquelas instituições de praxe, né? Aquelas costumeiras, que não preciso citar os nomes aqui, que normalmente, e até hoje, né? Diga-se de passagem, cobram uma taxa para administrar uma conta corrente, né? E os bancos digitais, por ser digitais, não têm um estabelecimento físico, então as despesas diminuem, né? Então eles conseguem isentar aquele pequeno aquelas contribuinte, taxas né? todas Exatamente, altíssimas. exatamente, né? Mesmo que não sejam tão altas, para aquele pequeno, né? Para aquele contribuinte que movimenta pouca coisa, é pesado. Então, em 2015 nós não tínhamos isso, tá? Então, apesar de ter existido a norma que regulamentou isso em 2015, começou a ficar de fora essas instituições que foram nascendo a partir de então, tá? Olha que interessante, doutor? Exatamente. Essa é uma informação muito importante que muitos não sabem. E eu entendo que isso acaba gerando essa desinformação, tá? Mas Esse burburinho, né? muita desinformação. Por quê? Porque muitas pessoas, claro, não contribuíam com impostos, com declarações, né? Então, aí houve esse avanço todo tecnológico. Bom, nós estamos falando de 2015, tá, com a Instrução Normativa de 1571, e já vinha essas informações. Tanto que nessa época, Sônia, o limite ali, o teto para que não fosse informado era R$2.000 para a pessoa física. 2.000 para a pessoa física e 5.000 para a pessoa jurídica. 5.000 para a pessoa jurídica, né? Bom, aí agora temos a criação desses bancos digitais, né? Perdi a conta de quantos bancos digitais a cada dia
que você vê, você vê um banco novo, um nome novo, e é um banco digital. São muitos. E quem que vai lá atrás, como eu dei o exemplo, quem que vai atrás desses bancos digitais para ter uma conta corrente, né? É o pequeno, é o autônomo, é o microempreendedor, é aquele que fomenta bastante a economia, mas muito, doutor. Exatamente, na parte informal, né? Agora, por óbvio que existe o microempreendedor, que é um CNPJ, mas não deixa de ser um autônomo, tá? Mas isso acho que não é o tema para a gente debater aqui. Então, é importante falarmos, doutor, também sobre o autônomo. Por quê? Porque agora ele passa a ter que contratar, ele vai ter que ter mais atenção. Mais um pouquinho de atenção, tá? Então, quem busca esses bancos digitais são os pequenos, tá? E também, lógico, médios, empresários também. Sim. Não é que nenhum crime ter uma conta no banco digital, ao contrário, é a livre concorrência, né? Os bancos digitais hoje, alguns tomaram corpo, né? E são concorrentes diretos com grandes instituições, né? Antigas. Mas enfim, eles procuram esses bancos, né? Para poder ter ali uma conta bancária, né? Porque muitos não tinham até então, tá? Então, por isso que vem agora, em setembro de 2024, a Instrução Normativa 2219, que ela só modifica um pouquinho a Instrução Normativa de 2015, que até então tinha modificado a Instrução Normativa de 2007. Então, vem a Instrução Normativa 2219, repete muitas das obrigações que estavam na Instrução Normativa anterior e acrescenta principalmente essas seguintes situações. Primeiro, o limite, que era de 2, passa para 5. Passa para 5. Pessoa física. Pessoa física, então o limite de 2 passa para 5 mil reais. É um montante global, tá? Ou seja, no mês e não só de PIX. Não só de PIX. Qualquer movimentação. Envolve toda a transferência, rendimento tributável, se ele tem uma aplicação e vem um rendimento daquela aplicação. Então, tudo isso, a instituição financeira, seja ela um banco normal ou um banco, até banco de custódias, né? Que você põe lá ações, né? Você compra uma ação de tal empresa, então aí tem um banco que a gente chama de banco de custódia, né? Certo. Que ele armazena aquela e controla. Aquele banco também vai ser informado. Exatamente, ele é obrigado a fazer. E nesse valor correspondente a 5 mil reais. Chegou aquela pessoa física. Sim. Que naquele determinado mês, vamos pegar de exemplo para configurar, para ficar um pouco mais fácil, janeiro. Então, nós temos do dia 1º que entrou em vigor, até o dia 31 de janeiro. Aquele autônomo que movimentou ali via PIX, TED, transferências, rendimentos, mais de 5 mil reais, naquele momento a instituição financeira ela é obrigada, né, a informar a Receita Federal. Doutor, isso é mensal, mensalmente? Não. A Receita Federal estipulou, inclusive desde 2015, que essa e-social, que é a ferramenta, né, que é a declaração que o banco vai utilizar para transmitir, seja entregue a cada 6 meses. Cada 6 meses. Então vamos lá. Voltando ao exemplo, de janeiro a junho, então aquele autônomo movimentou mais de 5 mil, eu falo autônomo, porque eu vou entrar um pouquinho nesse assunto também logo mais, mas aquele autônomo que movimentou mais de 5 mil todo mês, ou mês sim, mês não, e no final do 6º mês, a instituição pega e transmite para a Receita Federal. Então a Receita, nesse momento, ela já vai ter a informação. Vai ter todas as informações, vai cruzar os dados. Exatamente. Totalmente, né? Onde pagou, para onde foi. Na realidade, não vai ter informação para quem foi e para quem veio. Vai ter a informação do saldo. Mas, veja bem, de qualquer forma, a Receita terá esse controle, tá? Sim. Isso pessoa física. Sim, né? sim. Quanto à pessoa jurídica, que era o limite de 5 mil, hoje passou para 15 mil, tá? E aí, quando se fala em pessoa jurídica, aí vem o microempreendedor. Por quê? Por mais que ele é um microempreendedor, ele tem um CNPJ e é uma pessoa jurídica, não tem jeito. Então também vai ser informado. Puxa vida, doutor. É uma situação que... E no valor de 15 mil. 15 mil reais. Movimentou no mês, 15 mil reais é a mesma situação, tá? Então, eu separei um exemplo, acho que para poder facilitar o entendimento, porque sempre a matéria tributária, ela é
em virtude da legislação tributária brasileira ser muito complexa, eu entendo que muitos contribuintes, muitas pessoas, eu estou batendo no autônomo, mas não só no autônomo, né, mas todos, eles têm um pouco de aversão, né, a essa situação. Então, mas, fica um doutor, pouco eu distante. acho que é muito importante bater realmente essa situação no autônomo, porque muitas vezes está despreocupado. Sim, e muito, sem é verdade. conhecimento É verdade. também, Isso, né? isso é bem verdade, sim, senhora. Despreocupado, deixa e vai trabalhando e não tem noção do que vai exatamente. acontecer 6 Exatamente. meses após, quando ele for notificado, né? Exatamente. E não se engane, por mais que a Receita Federal não tem contingente de auditores fiscais para estar indo em todo, atacando todo contribuinte para fiscalizar, Sim. não se engane, a Receita Federal tem o controle de todas as operações. Então não é porque ele é pequenininho, né, movimenta ali pouca coisa, não é porque ele é médio, não é porque ele é gigante. A Receita tem tudo. O que acontece é que a Receita foca naqueles maiores contribuintes. Por quê? Porque o retorno, caso haja qualquer ato ilícito tributário, sim, é mais rápido e mais volumoso. Né? E é mais fácil também, mais fácil dele apreciar. Exatamente. Não é? Mas mais fácil. O que vai acontecer daqui para frente, eu já me antecipando, né? Aqueles que até então não se preocupavam, vão ter que passar a se preocupar. E quando eu digo se preocupar, é tomar certos cuidados em procurar, eu comentei com você antes de nós entrarmos no ar, porque nós assim não temos o costume, né? Eu falo nós porque a gente vai aprendendo com o tempo de procurar um profissional. Eu não estou dizendo nem para procurar um especialista tributário, não, procura um contador, uma pessoa de sua confiança, e que é uma classe que tem total conhecimento da matéria, né, tributária, e vai poder auxiliar aquele pequeno, né? Mas voltando à questão do exemplo, eu separei o seguinte exemplo aqui, para poder configurar, textualizar toda essa, desmistificar essa situação. Eu usei o exemplo da pessoa, aquele autônomo, pessoa física, que faz bolo em casa, né? Que são muitos, né? Isso, muitos. eu peguei bolo, mas um artesão, seja o que for, enfim, seja não importa. Antes do Pix, a pessoa fazia o bolo na casa dela, na cozinha dela, e vendia para os vizinhos e tal. Você, Sônia, ia comprar o bolo, você pagava de que jeito? Dinheiro ou você pagava? Não, dinheiro, né? Dinheiro. E era esse o costume, esse. todo mundo fazia isso, né? O autônomo recebendo esse dinheiro, sei lá, durante um mês, juntou lá 3, 4, 5 mil reais, estou só contextualizando, né? Sim. Ele ia depositar na conta bancária esse dinheiro? Não. Não. O que ele fazia? Tá? Ele pegava o dinheiro que ele recebia da venda do bolo, pagava a sua matéria-prima, seus insumos para poder fazer. Separava o seu dinheirinho pagava ali, lá o coisa para outra. Pagava o IPTU, ia lá no banco, pagava o IPTU, pagava água, luz, né? Sim. Ou seja, movimentava a economia, entretanto, não passava pela conta bancária. Não passando pela conta bancária, não teria como a Receita Federal controlar isso e possivelmente tributar. Bom, ok, até aí estamos nesse contexto. Veio então a tecnologia e criamos o Pix. Aí vou fazer a pergunta novamente, Sônia. Você vai lá comprar. Você pagava com dinheiro ou você passou a pagar com Pix? Não, só Pix. Exatamente, Eu todo acho, mundo. Hoje em dia é impressionante. Nós nem pensamos mais em ter um dinheiro na carteira, na bolsa. Né? Dificilmente, porque é tão prático. Exatamente. Né? Então você acaba fazendo tudo com o Pix, facilitando. E puxando um pouco um outro exemplo, hoje você para no farol para comprar aí um saco de lixo, né, que as pessoas estão vendendo ali, ele já vem com o papelzinho ali, com o QR Code. Né? Então, ou seja, o que a Receita nesse momento pensou? Né? Espera um pouquinho, estamos perdendo esse controle. Nesse primeiro momento, não estou nem falando em perdendo a arrecadação, porque às vezes, Sônia, não movimentou o valor que atingisse para tributar. Né? Mas o governo, né, a Receita Federal, viu que isso estava saindo pelo ralo, de alguma forma, entendeu? E foi lá e agora quer que tanto essas instituições, que são os bancos digitais, né, que até então não tinha essa obrigação, comecem a transmitir as informações. Então aquele autônomo que passa a receber via Pix,
né? Automaticamente, se é Pix, passou na conta corrente. Passou na conta corrente. Passou Verdade. o limite dos 5 mil, a instituição financeira manda para a Receita, tá? Aí eu fiz um exemplo. Peguei, é óbvio, né? Quando eu falo de exemplos, são exemplos figurativos, porque também não dá para levar isso a ferro e fogo, porque para entender se realmente aquele autônomo tem que pagar imposto, tem que fazer toda uma avaliação, verificar se ele não anteriormente, se ele já declarava, se não declarava, qual o valor, os recebimentos. É muito importante, são muito importantes os exemplos, doutor. Agora é o seguinte, essa pessoa movimentou durante um mês 6 mil reais. Sim. Fiquei até pensando, poxa, mas será que conseguiria movimentar? Sim, consegue. Tá? Por quê? Porque tem outras situações ali que talvez nem é faturamento dele, daquele autônomo, mas passou pela conta, entrou um Pix, enfim. Tá? Sim. Bom, se ela continuar assim durante todo o ano, ela fatalmente vai ter que pagar imposto. Aí eu fiz uma conta aqui, se você pegar a tabela progressiva do imposto de renda mensal, se os 6 mil e ela não tiver nenhuma dedução, como por exemplo médico e outra coisa... Que dificilmente vai ter, porque hoje pequeno, é tão difícil hoje é tão difícil quem tenha convênio médico, porque é tudo tão caro, não é, doutor? Aí a conta que eu fiz, já tirando a dedução que a própria tabela traz, faturou 6 mil, movimentou a Receita, muito provavelmente vai cobrar R$750 de imposto. 750 por mês de imposto? Exatamente. Então em 6 meses... Nós temos aí... Não, 6 meses não, tem um ano, né? Porque a tributação assim, é um ano. É um ano, mas... Nós temos 7 mil e poucos reais de imposto, quase 8 mil reais. Então a senhora imagina assim, isso estou falando de um autônomo. Sim. Quantos nós temos aí que está na mesma situação? Inúmeros. Então, é aí que entra então a arrecadação em cima dessa nova antiga regra, né, que a Receita Federal trouxe para nós, entendeu? Esse é um exemplo figurativo. E aqui vem uma pergunta, doutor, falando nisso. Boa tarde, Soninha, doutor Marcos. Muito obrigada, viu, Elizabeth do Ipiranga. Sou autônoma da área de estética e não tenho firma aberta. E se eu movimentar somente 5 mil por mês, tenho que pagar imposto? Vamos lá. Boa pergunta. O nome dela é Elizabeth, do Ipiranga. Elizabeth, boa tarde, Elizabeth. Uma ótima pergunta. Vamos lá. Nós temos que pensar duas situações aqui, tá? Primeiro, movimentou 5 mil reais, a Receita Federal, o banco vai transmitir a informação para a Receita Federal, ponto, tá? Se durante todo o período, né, o ano, você ultrapassar o limite para tributar, você vai pagar imposto sim, tá? Isso não tenha dúvida. Agora, eu só quero fazer uma observação que é difícil, né? Nós não estamos vendo a documentação, não estamos vendo o seu imposto de renda. Então, em tese, sim, você pagará imposto, tá? Então, eu vou adiantar aqui uma recomendação, né? Eu não posso nem falar orientação, mas que você procure um profissional contábil e repasse as informações para que ele possa te fazer uma avaliação mais precisa, para que você não tenha dúvidas, tá? Agora, a recomendação é essa: procure um profissional para que ele possa te orientar e não acredite em tudo que está nas redes sociais, tá? Porque entendo que 90% é tudo especulação, tá bom? Espero ter ajudado. E mesmo porque, doutor, é difícil porque a empresa movimenta 5 mil. Mas pessoa física, desculpe. Movimenta 5 mil. Né? No caso dela, talvez ela tenha até que constituir, não é, Pode ser, um microempreendedor. Um microempreendedor. Uma MEI. Isso, é isso aí. Enfim, mas, como ela fala, né, eu recebo 5 mil por mês. Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento que manter 5 mil, ela tem os clientes. Claro que muitas vezes vai poder ultrapassar. Não tenha dúvida. Né? Vai ultrapassar. E não adianta falar, não, é 5 mil, mas 5.100 já ultrapassou. É isso aí. Não é verdade? Exatamente. Então tem que ficar muito atento nisso. Como eu disse, só reforçando, quando passar de 5 mil, primeira
resultado é o quê? O banco vai informar a Receita. Entretanto, não significa que você vá pagar o imposto. Porque, como eu disse, há muitas variáveis. Sim. Então, por isso que é importantíssimo você levar isso ao conhecimento de um profissional contábil, para que ele possa fazer, né, toda a avaliação e te responder com mais certeza se você vai pagar ou não o imposto, entendeu? E isso é muito importante também, doutor, que nós nos acostumemos a buscar um profissional Ah, é verdade. na empresa, porque nós não somos acostumados a Não, isso. não é. Tudo ficou tão fácil, né? Pelos meios digitais, que nós não procuramos. Praticidade, Parece que a gente nem precisa ir ao banco, não precisa nada. Exatamente. Então ficou muito simples. E- Não que seja ruim, né? Mas não. requer atenção. Mas, Requer exatamente, atenção. porque isso também você passa a controlar também o seu patrimônio, o que você Sim, tem, sim. o que você pode, o que não Sim, pode. exatamente. Então eu acho esse lado importante. Muito Tirando o outro lado que vai ser bem complicado, doutor. Eu vou aproveitar o gancho e aproveitar o gancho da telespectadora e pegar um outro exemplo. Tá? Sim. Agora vamos sair aqui da pessoa que faz bolo, vamos para uma pessoa um pedreiro. Certo. Tá? Olha que interessante. Você contrata um profissional, pedreiro, leva na sua casa para fazer uma reforma. Tá? Sim. Ele faz toda a avaliação e fala assim, Sônia, eu vou te cobrar R$3.200 para fazer essa reforma. Sim. Ponto. R$3.200 atingiu o limite? Não. Ok? Tá bom. Aí, normalmente, você, Sônia, fala assim, o que você precisa para fazer a reforma? Aí ele faz uma listinha. Exatamente. Aí você pega aquela listinha, vai até a casa de material de construção e compra tudo para ele. Certo? Certo. Vai lá, entrega, faz a casa de material de construção entrega e ele começa a fazer a obra, tá? Sim. Invariavelmente, próxima semana, ele vai ligar para a senhora e falar assim, ô Sônia, acabou o cimento. Aí a senhora fala, poxa vida, Parece meu que Deus. o doutor está lendo a minha vida. Mas é assim que funciona, né? Não tem jeito. Aí a senhora fala, poxa, mas você falou que era tantos sacos? Não, agora eu vou precisar de mais 15 sacos. Certo. Só que normalmente você está em outra situação, você está trabalhando e você, para que a obra não fique parada, porque você tem pressa em terminar a obra, você fala assim, ô fulano, vai lá, já compra que eu te reembolso. Aí ele chega, aí ele pega, vai na casa de material de construção, compra, sei lá, 20 sacos de cimento e paga R$3.000. Você manda o Pix para quem? Para ele. Sim. E ele vai e paga a casa de material de construção. Vamos lá, R$3.000 você pagou, R$3.000 você pagou do serviço que ele fez, a mão de obra. Sim. E você transmitiu via Pix mais 3.000 e pouco. Quanto que deu? 6. Nossa. Então, ou seja, aquela movimentação dele passou de 5.000, o banco vai informar a Receita Federal. E aí é o seguinte, se ele mantém essa mesma toada o ano inteiro, né? Com outros clientes, Sim, com outras pessoas. E mesmo que seja sazonal, ou seja, olha, 3 meses ele trabalhou com você, terminou a obra, ficou 2 meses parado, entrou em outra obra e ficou mais 6 meses, né? Enfim, ele continuou fazendo esse tipo de situação, fatalmente ele vai receber um comunicado da Receita Federal, fala assim, ô fulano, tá aqui a tua movimentação, não compõe exatamente isso. Que dificuldade. Exatamente. Isso. Então, eu acho que nesse momento, esse profissional, esse autônomo, requer um pouco mais de atenção. E é por isso que eu oriento mais uma vez, busque um profissional da área contábil. Vamos lá. Doutor, eu quero agradecer aqui a Isa Rita de Cássia, de Atibaia. Muito obrigada, meu amor, por estar participando. Boa tarde. Meu nome é Isa. Sou de Atibaia, tenho uma barraca de pastel e não tenho empresa aberta. E se eu movimentar 5.000 por mês, eu vou pagar imposto? Cai nisso. Seria, mas Isa, né? Boa tarde, Isa. Obrigado pela pergunta. É parecido com a última resposta que eu dei. Agora, eu vou fazer uma pergunta, doutor. Ela tem uma barraca de pastel. Tá. Ela vende o pastel. Sim. Mas ela tem as despesas. Sim. Então, ela está vendendo pastel e dizendo que não ultrapassa os R$5.000 por mês. Certo. Se caso
ela ultrapassar esses 5 mil em função das despesas, Sim. lógico, com o pastel. Óbvio, Claro, sim, óbvio. sim. Então, como fazer isso? Não vai ser deduzido nada disso? Não vai. Não vai? Então, primeira recomendação, se ela tem uma barraca de pastel, é uma atividade contínua que ela tem, tá? Sim. Então, eu posso estar sendo repetitivo, procura um profissional contábil, abra um MEI. Abra o meio. Primeira coisa, tá? Por quê? Porque, independente da questão do PIX, celeuma, discussão, independente disso, tá? Abra um MEI, porque você vai começar a contribuir para o INSS, Sim. tá? Olha para você ver onde nós chegamos, hein? Nada Sim. disso tem a ver com o tema, mas uma coisa puxa a outra, então você abre o MEI, você começa a contribuir para o INSS, porque eu não sei quantos anos a senhora tem, mas vai chegar um momento que a senhora vai querer se aposentar. E indo nessa situação, se a senhora não recolhe um carnê facultativo, né, à parte, enfim, por isso que eu falo, eu não conheço todas as situações, teria que se aprofundar. Mas recomendo abrir um MEI, primeira situação, tá? Segunda situação, se continuar fazendo isso e acrescentando, né, o que você falou, que é mais ou menos o exemplo do pedreiro, fatalmente ela vai ter que prestar informações ou esclarecimentos para a Receita Federal. Volto a dizer, não significa que uma vez tendo essa movimentação, você vá pagar imposto. Porque cada caso vai ser um caso específico, entendeu? Mas tem que se regularizar. Doutor, e como conseguir avaliar tantos casos no Brasil tão diferentes? Isso é uma matemática que nunca chega numa solução, né? Olha, dizem que a reforma tributária vai resolver isso, né? Eu espero que resolva, mas eu não tenho tanta esperança. Eu imagino quanto trabalho os doutores terão para isso tudo, né? Porque realmente fica complicado imaginar que no Brasil tantos microempresários, tantas pessoas que nem são empresários, que vendem seu pastel, ou que tem seu salãozinho lá, uma manicure, e trabalha, enfim. Como controlar tudo isso para chegar a dizer assim, eu tive um grande prejuízo, fechar no prejuízo? Olha, é bem difícil, tá? Isso é uma matemática, é uma conta que não chega num resultado equacional, tá? Hoje, aliás, não só hoje, desde sempre, o órgão arrecadatório, ou seja, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, qual é a sua função? Arrecadar, tá? E, enfim, reclamando ou não, né, o contribuinte hoje teria que pagar o imposto, não adianta, né? Acostumou-se a fazer tudo isso na informalidade. E que eu disse no começo, eu não sou defensor da Receita Federal, ao contrário, eu estou do outro lado. Entretanto, não dá para tampar o sol com a peneira, né? Tem muitos contribuintes que acabam abusando da sorte, tá? Achando que a Receita Federal, o órgão fiscalizador, não está nem aí para ele. Eu sou pequenininho, então, poxa vida, vamos passar batido. Não é assim. Ainda mais com essa situação que já é antiga, essa obrigação, agora se aperta o cerco. Então, todo aquele contingente de pessoas, de contribuintes, que não estavam na mira da Receita Federal, com essa regularização aqui, regulamentação, passou a ficar na mira. Tá? Então, aquele pequeno, eu estou enfatizando o pequeno contribuinte, porque eu entendo que nesse momento é o que mais vão sofrer. Sim. Mas, entretanto, alerta, isso tudo também é para o médio e grande empresário. Só que com uma diferença, o foco é outro. O foco da Receita Federal é em outra situação, naquele grande. Tá? Então agora criou-se há muitos anos um braço da Receita Federal para buscar essas fugas. Né? Então eu uso o seguinte exemplo. De 10 contribuintes que começam a ter essas informações repassadas para a Receita Federal, se 3 começarem a pagar imposto, você concorda que já é um fruto que a Receita está colhendo? Sim, exatamente, isso o objetivo. Sim, com certeza. Não tem outra isso forma. Aí vai arrecadar muito, muito, porque nós estamos falando dos pequenos empresários, mas imagina o que está saindo para os grandes empresários, né? E com lucros
muito grandes, criando assim uma diferença muito grande do pequeno. A discrepância é gigante. Exatamente. A discrepância é gigante. Vamos aos áudios. Muito obrigada a você que está nos acompanhando e enviando seus áudios. Muito obrigada. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Aqui é a Maria Cristina, do bairro Vila Guilhermina. Estou assistindo o seu podcast. Gostaria de te desejar um feliz ano novo. Obrigada, E gostaria meu de amor. fazer uma pergunta ao doutor Pois não. sobre o imposto tributário. Pois não? Como é cobrado os impostos do PIX? Ele é cobrado na conta corrente ou ele é computado? Pois não. Vamos lá, se eu entendi bem a pergunta, eu esqueci o nome dela, perdão? Qual é o nome dela? Maria Cristina. Maria Cristina, obrigado pelo áudio, tá? Se eu entendi bem a Da Vila pergunta... Guilhermina. Vila Guilhermina. Vamos lá. Caso haja a cobrança de um imposto, que é o imposto de rendas, né? Quem vai cobrar isso é a Receita Federal, tá? E o pagamento desse tributo é através, né, do chamado DARF, tá? Que se apura, né, para saber qual é o imposto que tem que pagar, gera esse DARF e paga para a Receita Federal. Não é cobrado na conta corrente, tá? Não existe isso. Pode existir, se você optar, o débito em conta corrente, ou seja, se apurou o imposto, divide-se em até 8 cotas, né? Sim. Dependendo do montante. Sim. E o contribuinte, ao entregar a sua declaração de imposto de renda, que isso normalmente sempre é no mês de abril do ano seguinte, então nós Sim. estamos em 2025, então isso vai refletir em 2026, ele vai gerar ali o DARF, ou pagar no banco, ou debitar na conta corrente. Mas a cobrança é pela Receita Federal É e não no banco. importante, doutor, que nós venhamos a entender que não somos nós que vamos taxar, que não somos nós que vamos informar a Receita o que nós recebemos ou o que nós pagamos com o PIX. É importante ressaltar que esse controle será da agência financeira, dos bancos. Sim. É importante falar isso, por quê? Porque pode entender, não, eu tenho que pagar uma taxa sobre os PIX, uma Não. taxa mensal, porque muitas Não. pessoas estão Não. analisando tudo isso porque é difícil compreender. E não é assim, não vai haver taxa nenhuma sobre o PIX. Não. É, doutor? Não, nada Não de vai, ao taxamento menos do eu PIX. estou entendendo assim, que não é uma taxa sobre o PIX. O valor do PIX, como de toda movimentação bancária, será informada para a sua agência e da sua agência informada à Receita Federal. Exatamente. Não é? E se no momento que a Receita Federal cruzar as informações, o que significa cruzar as informações? Bom, o terceiro envolvido nessa operação é o banco. O banco transmite para a Receita Federal. Sim. A Receita Federal aguarda você, contribuinte, que teve os seus saldos informados à Caixa, à Receita, transmitir a sua declaração de ajuste anual, ou seja, a declaração de imposto de renda da pessoa física. Nesse momento é que se faz o cruzamento. Então vamos lá. Você está lá 5 mil por mês, o banco informou. Aí a Receita já tem aquela informação. Olha, ela movimentou esse valor. Vamos ver o que ela vai transmitir de declaração de imposto de renda. Por quê? Por isso que eu falei, procura um profissional contábil. Ela faz a declaração de imposto de renda, o profissional, e confronta a informação, pega o extrato bancário, gerou, quanto que deu de imposto? R$200. Pagou o imposto, transmitiu para a Receita Federal, a Receita não vai vir atrás de você, porque ela confrontou e deu ok. Agora, Sim. o que vai acontecer é que, em virtude do costume, né, do aquele pequeno contribuinte que nunca declarou e Sim. que nunca imaginava que teria que as informações passariam para a Receita Federal, ele vai ter que começar a prestar atenção e, se for o caso, fazer sua declaração de imposto de renda, Sim, pessoa sim. física, e, se for o caso, pagar o imposto. É isso. O objetivo da Receita Federal é exatamente
esse, Sônia? Fazer com que se recolham os impostos. Exatamente. E foi uma grande, na verdade, eu vou falar, pegada essa do Pix, né? Do Pix e de outras movimentações dos bancos também, não é? Porque é o seguinte, Sônia, todo mundo usa o Pix hoje. Todo mundo. É incrível. Eu escutei uma notícia recentemente que foi o ano que mais se movimentou via Pix, o ano de 2024, né? Não me lembro quais foram os números, né? Aqui nós recebemos, muito obrigada também, a Cleusa, da Zona Leste. Obrigada, meu amor, por estar nos acompanhando. Boa tarde, Soninha. Eu vendo salgados para festa há muitos anos, tenho 63 anos de idade e sou informal. Eu aceito Pix. Depois de ouvir isso, agora só dinheiro. Meu nome é Cleusa. Você sabe que eu ouvi bastante isso nos últimos dias, né? Nós até comentamos, porque é uma evolução e acaba até sendo um paradigma, porque vem o Pix, acaba-se o dinheiro em papel, em espécie. Vem a Receita Federal, volta-se o dinheiro em espécie. Eu acho que vai ter muito dinheiro guardado debaixo do colchão. Provavelmente, tá? Dentro do colchão. Por um outro lado, nunca se recomenda, né, você transitar com dinheiro para baixo para cima, Claro, porque hoje nós não. vivemos num país que, infelizmente, a segurança pública não é aquilo que a gente sonha, né? Mas eu entendo que muita coisa é o exemplo que eu dei no começo. A pessoa que fomenta a economia, pequenininho lá, que recebe tudo em dinheiro, o que ele fazia? Ele movimentava a economia, ele ia no mercado, pagava e pagava IPTU, ele movimentava. Então, vai acontecer isso, provavelmente, se isso se manter, se sustentar, né, isso vai acabar voltando, tá? Por isso que eu falei, é um paradigma, porque você acaba se voltando ao passado, né, sendo que o correto é a gente progredir, né, ir para o futuro, tá? A sensação que nós temos, doutor, é assim, puxa vida, né? Nós evoluímos tanto e agora nós vamos retroagir, dá uma impressão assim de que ao invés de nós evoluirmos mais e mais, parece que a gente levou assim uma quebra agora, né, grande. Então, mas sempre acontece assim no Brasil, sempre acontece assim no Brasil. Por quê? Porque eu acho que falta um pouco de tato, né, de comunicação mais assertiva por parte do governo, Sim. né? Porque já por natureza nós, contribuintes, toda vez que fala ou sugere ou presume-se que vai mexer no nosso bolso, né? Isso é com todo mundo, né? Você já fica armado, para receber aquela notícia você já fica, né, preparado para o ataque, né? Então eu acho que o despreparo vem também, né, do própria comunicação do governo. Sim. Tá? De chegar e assim, puf, não, deveria fazer uma tratativa um pouquinho, uma abordagem, né? Porque o interesse principal é deles. E outra, né, que o nosso país é imenso. Sim. Imenso. E tem pessoas que não estão acostumadas, estão lá na sua vida, na sua rotina, com o seu trabalho autônomo, vendendo, ganhando seu dinheirinho, e de repente é surpreendido com isso tudo. Exatamente. E tendo que evoluir de repente. E as notícias correm assim: puxa, já estão me cobrando uma taxa de R$10 pelo Pix, porque vai ter taxa. Imagina uma coisa dessa, quantos golpes não podem ter? Sim, porque são pessoas que são simples, não estão acostumadas a declarar, a entender o que é o imposto de renda, enfim, nunca muitas declarou. coisas assim, nunca declarou. Tem muitas pessoas aí que vivem a vida inteira, morrem com 80 anos e nunca declararam imposto de renda, tá? Então, enfim, mas isso é o que acaba acontecendo, tá? Mas eu acho que a gente tem que evoluir e procurar as pessoas para ajudar, tá? Porque estão aí. E uma pergunta minha, assim, de repente, uma mãe de família mora com os filhos trabalham, enfim, ela tem as despesas. Os filhos recebem e transferem e falam, não, vamos ajudar a nossa mãe. De repente tem 5 filhos, 3 filhos. Não, o que nós recebemos, nós passamos um X para nossa mãe que não trabalha. Cada um dá um pouquinho, na somatória passou 5 mil.
Passou, foi lá para 10 mil, 6 mil, 5 mil. Nossa, acontece muito aqui Sim, no Brasil, sim, né? sim. Os filhos colaborarem e a mãe nunca trabalhou. Sim. Nesse caso, os filhos comprovam ou ela vai passar sim? Não, ela vai passar a ser monitorada, né? A Receita Federal, aliás, eu vou refazer minha fala aqui. A Receita vai receber essa informação da instituição financeira, Sim. porque só lembrando o que eu falei no começo, o banco não vai informar quem mandou o Pix. Tá? Porque, Isso aí é quebra como o de sigilo doutor bancário. falou, Isso. ninguém vai quebrar o sigilo Isso aí, bancário, tá. mas vão... Mas a Receita Ela. vai informar, vai receber a informação em que ela teve ali 10 mil reais. Sim, Bom, aí beleza. 10 mil reais, ok. 10 mil reais, se foi só isso no ano, não paga imposto. Tá tranquilo, tá? Mas se continuou durante todo o ano, nós vamos ter aí 120 mil reais. 120 mil. Aí você imagina, tributar isso a 27,5%? Por óbvio, Meu Deus. por óbvio, preciso ressaltar isso, uma questão até de responsabilidade, né? Que a Receita Federal vai agir da seguinte forma, tá? Vai comunicar aquele contribuinte, tá? Através de uma carta, uma correspondência, ou aqueles contribuintes que já têm lá o certificado digital e têm acesso ao sistema eletrônico da Receita Federal, que se chama ECAC, né? Que é um ambiente virtual. Sim. Comunica e fala assim, olha, eu preciso entender por que você recebeu 120 mil reais e não declarou, tá? Olha isso. Aí, óbvio, porque também a Receita nunca poderia vir, apesar que eu já enfrentei situações do que eu vou falar, e já te autuar de vez, cobrar o imposto e aplicar uma multa punitiva de 75% do imposto que você sonegou, supostamente sonegou. A Receita não pode fazer isso direto. Tá? Não pode. Ela vai te comunicar porque você tem o direito constitucional Sim. de ampla defesa, né? Contraditório. Certo. Então a Receita vai te comunicar Certo. e vai falar assim, ô meu amigo, minha amiga, por que você recebeu 120 mil 120 aqui? mil e Teu nunca saldo declarou. inicial era 0 e terminou com 120 mil, mas você não entregou seu imposto de renda. O que aconteceu? Você não quer me explicar? Bom, aí pegando o exemplo da sua pergunta, então aí o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que juntar essas informações dos filhos, né? Ir até a Receita Federal, e parece assim que eu estou falando, é a coisa mais fácil do mundo, não é? Não é. Porque ir na Receita Federal não é tão fácil assim, tá? Todos já vão entender. Vai na Receita Federal com essas informações e lá vai para a mão de um fiscal, de um auditor fiscal, ele vai conferir, cara crachá. Ah, tá, então tá bom. Então realmente, olha, não é o seu rendimento, né? Isso aqui foi uma situação específica que o filho ajudou assim, assado, Sim, ok? dos Então, filhos. exatamente. Então aí, provavelmente, digo provavelmente porque vai depender de caso a caso. E vai demorar. Então, muito provavelmente. Vai Aí a demorar. Receita vai analisar aquilo e vai falar, ok, beleza, já entendi. Então, olha, você não tem que pagar imposto, tchau e benção, tá? Como eu disse que não é fácil, porque vocês imaginam o volume de pessoas que vai acontecer isso, de contribuintes que vão ter que ir na Eu já Receita estou até Federal? cansada de pensar, doutor. Você imagina todo esse Todo contingente esse, de meu pessoas Deus, e a indo. Receita Federal? Receita Federal. Então, talvez, né, eu não quero subestimar lá os auditores fiscais que criaram a situação, talvez não pensaram nisso, né? Mas também pensaram, né, e falaram assim, né, com devido respeito a todos os secretários de Fazenda, Eu falaram já assim, tenho a resposta. bom, tudo bem, isso vai acontecer? Beleza, mas pelo menos nós vamos arrecadar alguma coisa. Então isso aí é um outro problema. Muito provavelmente devem ter pensado assim, tá? Isso Não quero fica ser para leviano. depois, é sempre. Exatamente, é o que sempre acontece, entendeu? Doutor, obrigada, Sandra. Obrigado. É uma pergunta aqui. Soninha, boa tarde. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde. Uma pergunta. Então, o pagamento do imposto de renda será na declaração de imposto de renda da pessoa física, pelo que entendi. E no MEI também será na física? Não, tem uma diferença. Tem uma diferença. Sandra. Uma pergunta Muito totalmente interessante, né? inteligente e interessante, porque eu acho que a gente tem que esclarecer. Sim. Se a pessoa está ali fazendo as suas vendas como autônomo, pessoa física,
Sim. Aí tudo isso que nós já explicamos e debatemos aqui vai acontecer, vai se juntar todos os meses, vai apurar se realmente ela vai ter que pagar imposto ou não, ok? Isso na pessoa física. Aí lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, gera-se o DARF, né, que é o documento de arrecadação, paga-se lá no banco, ok? Um imposto X, R$200, ok? Se a pessoa é MEI, tá? O único imposto, aliás, não é imposto, é contribuição, é a contribuição para o INSS, que deve estar, não me lembro exatamente, algo em torno de R$70 por mês. Que é justamente aquilo que eu falei, porque se formaliza, porque isso vai ajudar lá na frente na aposentadoria. Tá? Então, a única contribuição do MEI é essa. Então tá bom, então eu não vou pagar imposto? Aí que vem a situação assim. Hoje, o microempreendedor também tem um limite de faturamento mensal, que somando o ano, chega a algo em torno de R$80 mil. Então, para que você seja MEI, você tem que faturar no máximo no ano R$80 mil, pagando essa contribuição de R$70, ok? Doutor, tem esse limite? Tem sim. Salvo melhor lembrança, é R$86 mil. Mas enfim, que seja 90. Certo. Tá? Bom, com esse controle, só ressaltando aqui, não paga imposto. Paga só essa contribuição de R$70 por mês para fins de aposentadoria. Ok? Certo. Tá? Para o regime geral da Previdência. Certo. Tá? Mas com esse controle que a Receita vai ter, em especial dos bancos digitais, que 90% dos microempreendedores têm as contas bancárias nesses bancos digitais, a Receita vai passar a controlar se ela não ultrapassou esse limite de 80 mil. Meu Deus. E é nesse momento que a Receita também vai mandar uma cartinha e dizer assim, ô microempreendedor, pela movimentação aqui, você começou com um saldo de 15 mil, terminou com um saldo de 150 mil. Você não quer me explicar o que aconteceu? Aí se conseguir explicar, ok, zerou o problema. Não conseguiu, ele vai desenquadrar esse microempreendedor da condição de microempreendedor e ir para microempresa. O que significa ele começa a recolher imposto, que é o Simples Nacional. Então é aí que tá a grande, não grande, né, mas a sacada do governo para controlar. Agora, veja bem, a grande sacada é agora para trazer os bancos digitais para ajudar. Por quê? Isso sempre existiu. Né? Só que a Receita, como eu disse, não tem contingente de pessoas para poder fiscalizar um a um. Entendeu? Não então, tem, se mas utiliza. Agora tem. Indiretamente, mas tem. Porque simplesmente o banco passando é muito fácil controlar. Exatamente. E fazer E digo mais, hein? Equiparação. O microempreendedor também, talvez, eu vou só estender um pouquinho, abrir um aspas aí. O microempreendedor, foi desvirtuada essa questão do microempreendedor. Lá atrás, quando se criou, né, a condição de microempreendedor, era com o objetivo de formalizar esse autônomo, ok? Sim. Só que é o seguinte, não sei, parece que é um karma. Tudo que vem para tentar facilitar, alguém acaba complicando. E esse alguém, não vou dar nomes aqui, mas esse alguém, ele vai lá e fala o seguinte: poxa, eu vou tirar um CNPJ, MEI, mas eu não vou faturar nada. Eu vou querer ter um convênio médico no nome da PJ. Então já desvirtuou e assim por diante. Vai tá? mudar, não é, doutor? Exatamente. E daqui a pouco, tá bom, aí ele começa a faturar. Aí ele fala, poxa vida, aí ao invés dele seguir a regra, que é o limite, ele enfia o pé. E aí acaba faturando mais para quê? Para não ir para uma condição para pagar imposto, que é a microempresa. E utiliza achando que ele nunca vai ser fiscalizado. Agora, infelizmente, ele vai ter que ter mais atenção. Ele já está sendo, a partir de janeiro agora, você já está sendo fiscalizado. Todos nós já estamos sendo fiscalizados. É isso aí. Doutor, agora, a Receita Federal, o senhor colocou, muito bem colocado, sobre multa. Sim. Como que ela equipara isso para as multas? É sobre os valores? Vamos lá. Porque ela pode multar até quanto por cento? Existe uma regra, tá? Isso inclusive é constitucional, porque o fisco ele não pode sobrecarregar, né, o contribuinte, né? Sim. Porque ele vai ultrapassar os limites constitucionais que nós chamamos, né, de multa não confiscatória.
Tá? Sim. Por quê? Hoje, a multa hoje, tá, vamos pegar o exemplo de sonegação, Sim. né, seria no limite de 100% do imposto que você sonegou. Então, vou pegar o exemplo 100% do imposto. Então, isso porque o judiciário interviu há muitos anos atrás e hoje a jurisprudência majoritária, inclusive consolidada pelo STF, é que o órgão fiscalizatório, seja a Receita Federal, Estadual ou Municipal, quando ela fizer uma autuação, independente do que você fez ali, a multa seria no máximo 100%, com algumas exceções, tá? Como, por exemplo, né, se houver ali dolo, né? O que é o dolo? Você fez porque você quis e você insistiu e pronto, acabou. Sim. Então, aí a multa passa de 100%, pode chegar até 150%, mas não vou entrar nesse mérito agora, tá? Certo. Mas voltando ao seu questionamento, pegamos o exemplo que o autônomo teria, em virtude desse controle, teria que ter pago R$5.000 de imposto. Então a Receita veio, mandou o comunicado, deu a oportunidade do contribuinte exercer seu direito de defesa, né? Só que o contribuinte não deu bola, passou o prazo. Ou o contribuinte foi na Receita, pegou uma fila de 2.500.000 metros, com 5 meses de espera, e apresentou a documentação, mas o fiscal falou, não concordo. Aí ele vai e multa. Não eram 5 mil? Sim. Então, esse contribuinte tem que pagar os 5 mil reais, que é o imposto devido, certo. Tá? Ou pagar, ou se defender, né? Enfim, acrescidos de juros e multa, tá? Os juros é a Selic. Sim. Hoje está algo em torno de 12%, né? Na média. E vai aumentar com certeza. Mas a multa moratória, que é do imposto, limitada a 20%, né? Então a multa moratória é 0,33 ao dia, limitada a 20%, tá? Então nós temos juros Selic, tá? Vamos falar 12% ao ano, mais 20% de multa, aí independente se passou 15 ou 10 anos, sempre vai ser 20%, e a multa punitiva, que é aquela multa para que você nunca mais faça o que você errou, que normalmente é 75% desse imposto que você deixou de recolher. Aqueles 5 mil, ele vai virar provavelmente em 13, 14 mil reais, tranquilamente, dependendo do período que você ficou sem pagar. Então, realmente, requer muita atenção do contribuinte. Isso é muito preocupante. Sim, preocupante. Sim. Bem, vamos aos áudios. Muito obrigada a todos vocês que estão nos enviando os áudios. Vamos lá, muito obrigada. Áudios para o doutor. Boa tarde, Soninha. Boa Aqui tarde. É a Fabiana, da cidade de Luanda, no Paraná. Querida, boa tarde. Eu gostaria de tarde. desejar um feliz ano novo pela retomada do programa. Obrigada, meu amor. E a você, curto sempre suas programações. Hoje, com a presença do advogado, Dr. Marcos José Severino, advogado tributarista, e também para nos esclarecer, né, também alguns fatos sobre as transações via Pix dos contribuintes, né, desmistificando o tema. Sim, querida. Não entendi. Boa tarde, Soninha. Ele estava parabenizando. Tudo Obrigada, bem? meu amor. Meu querido Programa amigo, novo, pois 2025. Viva, Quero feliz ano parabenizar aí pelo novo. programa que já entrou com força total aí, só coisa boa. Cada vez ela surpreende. Tá bom, Soninha? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, todos, meu aí. amor, saúde pra você. Eu já quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí, tá bom, Obrigada, Soninha? meu amor. E voltou com força total. E já entrevistando, fazendo entrevista com o doutor Marcos José. Doutor Marcos José, aí, advogado tributarista. Tá bom? Isso, meu Falando querido, sobre obrigada. impostos tributários, tá bom? E eu queria aproveitar aqui que eu tenho dúvida nessas coisas, não entendo muito. Falar sobre o Pix, tirar uma dúvida para mim.
Tá bom? Sobre tributário, essas coisas aí, imposto. Eu tenho umas par de dúvidas aqui, né? Eu não sou muito estudado, então eu tenho um monte de dúvidas. Eu queria mandar umas dúvidas aí pro doutor Marco José. Tá Pois bom, Soninha? tá bom, meu amor. Aí, Olha, eu tenho todo certeza. Todo mundo aqui do seu amigo Pica-Pau de Piracicaba, Soninha. Meu querido amigo, primeiramente eu desejo saúde para você, meu amor. Muito obrigada. E, acima de tudo, viu, presta atenção no Pix, Pica-Pau. Você já está ouvindo, presta atenção, meu amigo. Saúde para você, espero que você tenha se recuperado, viu? E tudo de bom, meu amor. Um feliz ano novo. Obrigada. Boa tarde, doutor Marcos, tudo bem? Quem está falando? Osmário, aqui de Guarulhos. Boa tarde, A minha Osmário. pergunta é: um autônomo, vendedor de produtos que ele tem para complementar a renda. Vamos apenas supor, que ele tem uma entrada de R$10.000. Esta entrada corresponde a R$6.000 de material que ele comprou lá para a pipoca dele. E ele tem um faturamento de R$4.000. Nós sabemos que o Pix não vai ser taxado, porém, ele vai ser informado para a Receita Federal toda a movimentação. Isso, no caso, esses 10.000 serão informados para a Receita Federal. A minha pergunta é: a alíquota da Receita ela é de 27,5% neste caso aí. Óbvio que tem uma dedução, mas após essa dedução eu creio que ele vai ter que pagar de imposto R$2.500. Ou seja, do lucro dele, que foi R$4.000, ele vai ter que pagar R$2.500. Esse raciocínio está correto? Osmário, né? Boa tarde, Osmário, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Ótima pergunta. Até nós já usamos esse exemplo, Sim, né? Eu sim. dei o exemplo do pedreiro, Do né? pedreiro. Mas tem uma coisa importante aí que eu acho que eu devo acrescentar, né? Como eu disse, é isso exatamente que vai acontecer. A Receita vai receber essa informação e vai, primeiramente, Osmário, chamar o contribuinte, né? Quando eu digo chamar, é figurativo, né? Mas vai comunicado para ele exercer o direito de defesa dele ali. Sim. E é nesse momento, Osmário, que ele vai ter que demonstrar que a parte daquilo era a despesa dele que ele usou para comprar lá os seus insumos, tá? Agora, o que eu quero acrescentar é o seguinte: existe uma forma legal de se apurar isso, tá, Osmário? Tá? Antes até da própria Receita, independente dessa celeuma do Pix, tá? Aproveitando o ensejo, existe uma forma legal, que acredito que vocês já devem ter ouvido falar, o chamado Carnê-Leão. Carnê-Leão, sim. Tá? Vamos lá, se isso acontece muito com profissionais liberais, né? Aquele médico que trabalha sem ter empresa, né? Aquele advogado, né? Ou aquele outro profissional, dentista, né? Sim. O que acontece? Essa prática do Carnê-Leão significa o seguinte, então vai de encontro com o questionamento do seu Osmário. Mensalmente, ele controla através de um programa fornecido pela Receita Federal, ele vai Sim. inserir os seus rendimentos, né? Pegando o exemplo aí do Osmário, e contrapartida ele vai jogar suas despesas e faz o que? O débito e crédito, vamos dizer assim. Sim. E se apura ao final Sim. o posto real a ser pago, tá? Só que, como também já frisei aqui, nós não temos esse costume de procurar um profissional contábil para que ele possa fazer esse Carnê-Leão, apesar que o próprio contribuinte pode fazer, mas como você mesmo disse, são pessoas muito simples, né? Sim, mas se ele já faz isso, pode vir qualquer modificação, né, proposta pela Receita Federal,
que para ele não vai mudar nada, tá? Mas é exatamente isso. E acrescento ainda, óbvio que não são todas as despesas que ele vai ter, Osmário, que vai deduzir, né, para poder fazer essa conta. Sim. São despesas inerentes à sua profissão, tá? Não vai dizer que a pessoa está vendendo pastel, né? Entendi. Tudo bem que a questão do pastel, a orientação, né, a recomendação seria constituir um MEI. Mas nesse caso do profissional liberal, que não comporta um MEI, aí ele só vai poder utilizar as despesas inerentes à sua atividade, tá? Ele não vai poder colocar lá a despesa lá da padaria, né, para bater do imposto. Isso não existe, tá bom? Espero ter ajudado, Osmar. É muito importante isso, que é referente à sua profissão. Exatamente. Sua devida profissão, exatamente, né? Não adianta ter uma profissão diferente e declarar outra coisa, porque aí... A Receita vai vir de novo e vai contestar isso. De todas as formas, a Receita vai pegar, não é? É o leão. Vamos à próxima pergunta. Sou Pedro de Oliveira, da cidade de Itatiba. Boa tarde, pessoal da rádio. O negócio é fazer como nossos avós, trocar mercadoria. Sou Pedro de Oliveira, da cidade de Itatiba. Trocar mercadoria. Escambo, né? Isso lá atrás, né? Lá, os mais antigos chamavam de escambo. Pedro, muito obrigada, querido. Nós estamos voltando. Exatamente como nós falamos, né? Nós estamos outros tempos, retrocedendo, né? Infelizmente. Tudo bem, com devido... deixando a brincadeira de lado, isso não é proibido. Tá? Não, lógico que não. De forma alguma. Né? Tá? De repente, né, ele exerce uma profissão que ele pode trocar com outra coisa. Só que acabou caindo em desuso, né? Não tem mais essa prática. Mas acontece também, claro que acontece, né? Porque eu fico imaginando o número de pessoas que estão aí trabalhando. Sim. E pessoas que vêm de todos os países e vêm comprar aqui em São Paulo, sim, compra sua mercadoria, leva para vender, enfim, né? Nesse mercado todo, eu acho que isso vai complicar muito a vida de muitas pessoas financeiramente, não é, doutor? Sim, você usou a palavra complicar, que está certo, não tenha dúvida nenhuma, e se extrai disso, da complicação, uma atenção maior, entendeu? É isso. E vamos aos áudios para o doutor. Muito obrigada. Os áudios, eu quero agradecer aqui a presença da nossa querida amiga, que está da minha querida amiga Socorro. Amigos, aqui é o cantor Roberto. Pois não, querido, pode falar, pode pôr. Ligado no programa da Soninha, é o programa Momentos, minha amiga Soninha. Obrigada, e hoje Roberto. Nós temos um convidado, que é o advogado doutor Marco José, né? Doutor Marco José, eu tenho uma dúvida para perguntar para o senhor. Minha mãe faleceu, né? E agora a gente vai fazer o inventário, né? Que ela deixou uma casa no nome dela. E eu queria ver, para fazer inventário, existe a possibilidade de fazer inventário com advogado do governo, assim, sem custos, né? Porque fazer um inventário gera custos, né? Acho que são os honorários dos advogados, né? No momento a gente está, né, meio assim, descapitalizado, viu? Mas é isso. Fica essa pergunta aí, tá bom? Obrigada, Roberto. Um abraço aí para Soninha Apolônio. Muito obrigada. E meu amigo da Rede Elite também, Luiz Cancan. Um abraço a todos. Será dado, Roberto querido. Armani, aqui Obrigada, do estado Roberto. do Espírito Santo. Muito obrigada. Olha, esqueci o nome dele, perdão. Roberto Armani, do Espírito Santo. Senhor Roberto, é uma pergunta pertinente com relação a despesas, né? Olha, hoje, o advogado do Estado, ele não é direcionado para esse tipo de situações, tá? Sim. Hoje a Defensoria Pública atende, né, outras situações, como, por exemplo, crimes, né? E além de atender essas outras especificações, ela faz uma seleção. Não são todos, né, que a Defensoria Pública, tá? O que eu quero dizer? A Defensoria Pública, ou seja, o advogado público, tem prioridade em atender a população.
tá? No caso do senhor, com o devido respeito, apesar de ser um direito, né, da família, né, em abrir a sucessão e fazer o inventário, essa não é uma prioridade do Estado, tá? Então, o senhor não vai conseguir encontrar um defensor público que fará o inventário para o senhor, infelizmente, né? E realmente, né, aí eu tenho que defender um pouquinho aí a minha área. A questão realmente é um trabalho que requer uma atenção específica do profissional. Sim. Então, normalmente, tá? Não digo todas as situações, mas se exige um honorário um pouco mais diferenciado, tá? Sim. Mas isso é uma situação que tem que ver caso a caso. Enfim, o senhor não vai conseguir um advogado público, né? Pelo menos, até onde eu tenho conhecimento, isso não seria uma prioridade do Estado, tá bom? Sim. Mesmo porque, né, os advogados públicos, eles atendem caso de pessoas que, inclusive, muitas vezes não têm nem propriedades, né, nem herança, nem nada, né? Exatamente. Mas eu desejo boa sorte para você, meu querido amigo. Boa sorte, Roberto. Que você tenha condições de resolver, viu? Um grande abraço aqui. Mais áudios. Por isso, eu quero, mais uma vez, repetir aqui e agradecer a presença da minha querida amiga Socorro, que está passando as férias e aprendendo muito aqui, viu? Você vai lá para o Maranhão e você já vai dando aula, viu? E presta atenção no Pix. Obrigada, minha querida. Um grande beijo para você e para todos, viu? Doutor, eu tenho aqui mais uma perguntinha. Pois não. Por exemplo, uma pessoa me pediram, por gentileza, de fazer essa pergunta. Se a pessoa tem 3 contas bancárias, tá? E ela recebe algum trabalho que a gente chama assim, ela faz um bico ali, mas ela tem uma profissão. Tá. E os outros filhos depositam e transferem, e ele pega aquele valor e transfere para uma segunda conta dele. Da mesma titularidade. Mesma. São 2, 3 contas da mesma titularidade. Ele recebe numa conta e faz a transferência. Faz a transferência e faz os pagamentos depois através de uma outra conta bancária. Como vai ser cobrado esse imposto? Não, sobre... lá. Entendi a pergunta, né? Tá. É bem específica, né? Inclusive, vou fazer um link com uma pergunta que um outro profissional me fez recentemente. Aí você já vai entender. Sim. Eu vou fazer o seguinte, então, a pessoa falando para mim, né? Certo. Eu vou abrir, como o limite é R$5.000 na pessoa física, certo, eu vou abrir 10 contas. Sim. Né? É isso. Ok. Então, é mais ou menos isso que eu vou explicar, tá? Beleza, faz sentido? Faria, né? Só que tem um detalhe. Por isso que chega de encontro com essa pergunta. O controle é por CPF. É verdade. Então, se você tendo uma conta ou tendo 200, a Receita vai receber a informação de determinadas situações, mas vai receber no CPF só, né? O que pode acontecer é assim. Não, mas pera um pouquinho, Marcos. Eu vou abrir 20 contas bancárias e cada conta eu vou movimentar R$4.000. Então, ao final das contas, aquela instituição não vai transferir, não vai fornecer a informação. É bem verdade isso, tá? Mas não é só esse tipo de controle que a Receita tem. Porque acontece uma outra situação, você não está declarando, você tem uma quantidade de rendimentos que vai te dar um subsídio para comprar um carro, por exemplo. Sim. E aí, como é que você justifica a compra do carro? Se você não declarou, porque você dividiu em várias contas, né, mas você recebeu dinheiro e comprou um veículo, como é que depois você declara esse veículo? Tudo bem, eu não vou declarar o veículo. Então você começou a fazer de novo aquela situação de estar sonegando a informação e vai chegar um momento. Aquela bola de neve que vai acontecendo. E acontece uma outra coisa. Tudo bem, então, Marcos, isso aí, desculpa, mas não vai acontecer comigo. Vou abrir 20 contas bancárias, tá? Sim. Tá bom. Você consegue administrar as 20 contas bancárias? Você imagina você ter lá 20 contas bancárias diferentes e você toda vez tem que fazer uma coisa, fazer outra e assim por diante. Você acha que nunca vai perder a mão?
Perdeu o controle? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Doutor. Vai perder. E vamos aos áudios, querido. Obrigada a vocês que estão enviando nossos áudios. Muito obrigada. Boa tarde, quem fala aqui é Ivan da Moca. Boa Mais tarde, uma vez Ivan. apostos para ver o programa de hoje da Soninha. Obrigada. Com certeza trará nas palavras do doutor muita informação útil para todos nós, com essas notícias fake que estão correndo aí pelo Brasil. Mais uma vez, Soninha, parabéns pelo programa. Obrigada, meu amor. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos, me chamo Flávio, sou de Guarulhos e hoje estou em Ubatuba, diretamente da praia do Tenório. Dona Sônia, o programa tá 10, hein? Eu tô aqui na praia, tô de folga, acompanhei um pouquinho, ó, e agora eu vou voltar a dar um tibum. Doutor José, depois eu vou assistir, ó, na íntegra o programa e ver as explicações que o senhor deu. Soninha, um grande abraço para ti, vai falar. Boa tarde a todos, aqui é a Denise Ribeiro, falando diretamente de Ubatuba, Praia do Tenório. Quero desde já agradecer a todos que estão sintonizados pela Rede Elite de Comunicações, ok? Obrigada. E mandar um beijo especial para minha querida e amada diva Sônia Apolônio e ao doutor Marcos José também. Um grande abraço a todos. Sintonizem Rede Elite, tamo junto, hein? E pra Io e a Heineken, Na Heineken, né? Oh, coisa boa! Esse pessoal de férias. Mas, poxa vida, tá todo mundo na praia, só eu tô aqui trabalhando. Aproveitem, aproveitem. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou apresentadora, colunista, produtora de eventos Rose Backstage. Estou aqui na cidade de Tambaú, interior de São Paulo. Tambaú. Sempre ligadinha aí no seu programa. Obrigada, e meu quero amor. aproveitar para fazer uma pergunta para o doutor. Sim. Dizendo o que é um regime tributário. Desde já eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Desejo meu a todos amor. vocês e aos seus seguidores um ano repleto de realizações. Que Deus abençoe você. Obrigada, e a todos linda. aí. A você da também. E sucesso aí na rádio. Comunicadora Rose. Doutor. Rose, olha, pergunta específica, hein? Que demandaria mais tempo para responder, porque são, mas você simples. Tributário, não é? Mas assim, não entenda que eu serei simplista, né? Mas para poder facilitar, hoje, agora esquecemos um pouquinho, né, da pessoa física, sim, tá? sim. Que a pergunta dela é direcionada para a pessoa jurídica, tá? Pois não. Hoje no Brasil tem 3 tipos de tributação, começando pela empresa Simples Nacional, tá? Que é um regime unificado de impostos, sim, onde os tributos são menores, as alíquotas são menores. Então, aquele microempresa, empresa de pequeno porte, sim, que tem um faturamento anual de até 4 milhões e 800, sim, consegue ter uma carga tributária em tese menor. Okay? Então, esse é o primeiro regime, Rose, tá? Simples Nacional. Depois do Simples Nacional, seguindo a ordem cronológica dos regimes tributários, se é que eu posso chamar assim, sim, temos o lucro presumido, tá? Esse lucro presumido seria uma empresa aí que fatura entre 4 milhões e 800 até 78 milhões do ano, tá? Então, certo, a gente costuma chamar que esse é um regime intermediário, porque nós temos o inicial, que é o Simples Nacional, o lucro presumido, que é o intermediário, e por fim, Rose, nós temos o chamado lucro real, que é para grandes empresas, né, que faturam anualmente acima de 78 milhões, onde as alíquotas, né, lógico, é muito mais complexo que isso que eu estou falando, mas é onde as alíquotas são um pouquinho mais diferenciadas, e a diferencial desse lucro real, que aquelas despesas inerentes à atividade da empresa podem ser abatidas da base de cálculo do imposto. Sim. Então, recordando, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Espero ter respondido a sua pergunta. Para as grandes empresas, não é, exatamente. doutor? É isso aí. Muito obrigada, Obrigado, Rose. Muito obrigada pela sua pergunta. Mais áudios? Vamos aos áudios.
Boa tarde, Soninha. Boa Sheila tarde. Maria falando aqui de Teresina, Piauí. Cheilinha do Piauí. Desse programa Piauí. maravilhoso. Sempre trazendo temas importantíssimos, né? Obrigada, meu amor. Trazendo ótimas informações pra gente. Queria lhe desejar um feliz 2025, tudo de bom. Para você também, meu amor. Muita prosperidade, tudo de maravilhoso. Para você. Aconteça na sua vida em 2025 e sempre. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso advogado. Sim. Em relação ao imposto de renda. Pelo que eu entendi, eu posso movimentar no meu CPF até R$5.000. Mas digamos que durante o ano, em alguns meses, eu ultrapassei 5.000, em outros meses eu não cheguei a 5.000, mas que na soma total dos 12 meses eu atingi os R$60.000, que equivale a 5.000 por mês. Está tudo bem? Ou eu vou pagar imposto por esses 60.000 que eu movimentei no meu CPF durante o ano? Eu tenho que não está tudo bem. Chegar aos 5.000 todos os meses, ou eu posso alternar? Digamos que no mês eu não consegui fazer 5.000 de vendas, eu fiz 3, mas no próximo eu fiz 7. Tá tudo bem? Eu entendi. Vamos lá. Isso na soma total vai pesar em alguma coisa no fim do ano, desde que eu não ultrapasse aos R$60.000? Eu estou aguardando a resposta. Cheilinha, muito obrigada. Ela está falando de compensação, não é? Eu não gastei 5 nesse mês, mas eu gastei 3. E no final vai ser compensado isso? Vamos lá. Voltando um pouquinho à explicação que eu dei anteriormente, a movimentação acima de 5.000 significa que o banco vai transmitir a informação para a Receita Federal. Como eu disse também, não significa que a somatória no final desse período pagaria o imposto. Por quê? Então agora eu vou responder a sua pergunta. Vai ter que se apurar as suas despesas, né? Como por exemplo, despesas como com médico, dentista, né? Para que se componha a base de cálculo, né? Abate essas despesas dedutíveis da base de cálculo para entender se realmente você vai pagar imposto, tá? Então, em regra, Rose, não, desculpa, esqueci o nome dela. Sheila. Sheilinha do Piauí. Sheila, em regra, esse valor, você ultrapassou o limite do imposto, né, da isenção do imposto de renda, então você vai pagar o imposto sim, tá? Isso em regra. Entretanto, não dá para afirmar que no teu caso, se é exatamente isso que você está falando, você vai pagar imposto, porque tem outras variáveis que tem que se levar em conta para apurar, e essa apuração é na declaração de ajuste anual que você vai fazer com a ajuda, né, de um profissional contábil, né, no ano seguinte, tá? Então, não significa exatamente que você vai pagar imposto, significa que você teria que ter uma atenção mais especial com isso e ter a ajuda de um profissional contábil, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Sheilinha, não tem jeito. Precisamos de ajuda, Sheilinha. Beijo, meu amor. Feliz ano para você. Mais áudios, querido? Bom, doutor, eu ficaria conversando num bate-papo. Eu acho que até amanhã, depois. Isso é muito importante. Voltará tantas vezes aqui, porque eu acredito que muitas pessoas, quem não assistiu depois o nosso podcast estará na íntegra no YouTube. Enfim, estaremos divulgando o podcast. E eu só tenho ali a agradecer, por esses momentos muito, muito importantes e oferecer ao senhor uma pequena lembrança aqui do nosso podcast. Muito obrigado, obrigado pela lembrança. E eu desejo ao senhor um excelente ano. Obrigado para vocês também. E não precisa dizer o quanto de trabalho que o senhor vai ter, doutor? Espero que eu tenha. Eu vivo disso, não tem jeito, tá? Dentro de uma razoabilidade. E eu o convido para estar muitas vezes aqui. Gostaria que o senhor deixasse
o seu contato, uma mensagem final para todos os que Com participam. Certeza. Mas eu vou pedir a liberdade para você de acrescentar mais um detalhe que eu acho que todos os ouvintes, telespectadores vão adorar, tá? Sim, vamos lá. É uma notícia, a minha equipe, né, jurídica, né, no meu escritório, sim. Um acompanha, abraço, né? para a sua equipe. Isso, obrigado, gente. Muito obrigado a vocês todos, tá? Acabaram de me passar uma mensagem aqui que o governo revogou essa obrigatoriedade da informação. Revogou! Depois de tudo isso... Então, mas olha que interessante. Que notícia maravilhosa! Lógico, por óbvio, né? Olha, por óbvio. doutor, olha, notícia quentinha. Quentinha, exatamente. Olha só a importância de ouvir o seu programa, né? Mas, ó, só recomendo, né? Nós estamos checando isso, né? Sim. Eles estão verificando lá, mas de antemão, eu tenho a informação aqui que o governo, o atual governo, vai revogar. Por quê? Justamente porque foi aquilo que eu te expliquei. É a abordagem que o governo faz com essas novas situações. É muito abrupta. Ele não tem o tato, não tem a sensibilidade de trazer a coisa de uma forma mais adequada, né? Então, e aí eu vou ter que fazer essa crítica, não tem jeito, né? Por que revogaram? Ótimo. Viva! Vamos, palmas aí, Chapinha! Palmas! Olha, mas olha novidade. Só, é outro paradigma. Momentos, hein? Momentos! Viva a sua equipe também, doutor. Obrigado. Por óbvio que vamos esperar ser publicado, né, a revogação, tudo isso, né? Nós estamos adiantando aqui, mas temos que ter cautela, esperar, porque o que vale é o que está no papel, né? Não adianta também, claro. Né? Mas é uma situação, é uma crítica construtiva, posso dizer assim. É o populismo. O governo não quer perder o populismo, né? Então, da forma que trouxeram isso à tona, que já foi errado, deu uma repercussão, por mais que teve aí 90% foi negativo. Na verdade, foi uma bomba, doutor. Exatamente, foi uma bomba. É uma bomba, enfim, mas o governo enxergando que teria uma diminuição da sua popularidade, da massa que a apoia, popularidade exatamente, que o apoiam, foi lá e revogou. Então, enfim, deixo aí a minha crítica com relação a isso, não pela revogação, mas pela forma de trazer isso aos contribuintes. Tá? A revogação, eu acho que faz todo sentido, né? Porque volta agora, estuda, né? Mostra ao contribuinte o que deixa de ser, traz de uma forma um pouco mais objetiva e satisfatória, né? E não deixa para depois, que é aquela história, joga a bomba e deixa explodir. E eu entendo agora que a população recebeu um alerta, doutor. Verdade. Um alerta muito grande. Espera aí, eu vou melhorar a situação, eu vou começar a participar melhor, eu vou buscar mais informações de como declarar, não é verdade, doutor? Então eu acho que foi maravilhoso, foi maravilhosa essa revogação, mas nós temos que ficar atento para o futuro, não é? Não significa, atentos para o futuro. É por isso que eu falei, não significa que com essa revogação que o assunto foi esquecido. Provavelmente, como sempre acontece, tá? Vão repensar e trazer isso de uma outra forma. Ou seja, não vão esquecer, isso eu tenho certeza absoluta. Mas quem não vai esquecer somos nós da Rede Elite, que o senhor finalizou com presente, doutor. Foi sim, né? Foi um presente aí para nós. Minha equipe. Foi um feliz ano novo de verdade. Mas valeu, eu acho que valeu muito pelo bate-papo e pelas explicações, porque necessitava, e outra, não é só eu como profissional, tem diversos profissionais, né, até mais gabaritados do que eu, que já estão fazendo esse movimento com relação a esclarecer a população, né, em especial, independente de qualquer situação, eu vou deixar aqui meu recado final, o contribuinte procure um profissional, tá, para que te dê um auxílio, né, valorize esse profissional, né, em especial,
o contador, porque essa matéria é especificamente do contador. Muito importante. Tá? Procure, valorize ele, porque ele está ali para isso e para poder te ajudar, tá? Sou muito grato pelo convite, tá? Como você já disse, sou um advogado, tenho um escritório em Guarulhos, no centro de Guarulhos, tá? Vou deixar meu contato aqui. Por favor, doutor. Pode passar a mensagem através de e-mail, que é marcos@mjsadvocacia.adv.br, que é o ADV é a abreviação de advogado, tá bom? Está aí, estou à disposição, se tiverem mais dúvidas. O seu telefone também, doutor, por gentileza? 11 9 8789 8985. Vou repetir. 11 9 8789 8985, né? Eu reservei todos os 8 para mim. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Bem, nós estamos encerrando. A minha mensagem é o seguinte: olha que notícia maravilhosa. E, claro, vamos aguardar tudo isso. E agradecer a você que participou aqui do nosso primeiro podcast. E foi muito marcante. E, claro, eu quero desejar um feliz ano novo a todo o Brasil. Que nós estejamos unidos para vencermos, não para retroagirmos, mas para irmos caminharmos à frente. E você, se alguma coisa te desagradou no ano passado, tenha coragem de esquecer e deixar para trás e recomeçar. Não desanima, não. Essa é a minha mensagem. Recomece. É feliz ano novo. Recomece sendo feliz. Traga para a tua vida tudo que te fizer feliz. Um grande beijo, até a próxima semana com um outro tema que vocês vão gostar muito. Férias. Férias, o que fazer com os filhos em férias? Grande beijo a todos. Obrigado. Felicidades. Obrigada, doutor. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, viu? Precisar, estou sempre às ordens, tá? Obrigada, muito doutor. Obrigado. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.